Olá, meus irmãos, meus amigos. Tem um ditado no mundo que diz: quando você chega ao fundo do poço, é bom porque não pode piorar a situação. Mas não era o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Parece que a situação estava piorando. Deus, Ele não nos livra da fornalha. Ele nos livra na fornalha. Ele permitiu chegar até um momento decisivo, como lá na história de Abraão e Isaque. Ele deixou Abraão levantar o cutelo e disse: para, agora eu vi que você realmente tem coragem e serve a mim. Então Deus deixou até um limite para ver a fé daqueles homens. Veja o versículo de número 19. A situação parecia piorar. Então Nabucodonosor se encheu de furor. Agora o rei, o homem mais poderoso do mundo, estava enfurecido e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. 7 vezes mais. A fornalha já torrava um ser humano na sua temperatura normal. Mas Nabucodonosor agora estava enfurecido. O diabo estava usando Nabucodonosor contra os servos de Deus. Satanás queria ver o massacre total daqueles que temiam ao Senhor, daqueles que engrandeceram o seu nome, daqueles que elevaram sua majestade. Nabucodonosor, um instrumento nas mãos do diabo, pensando que poderia alguma vitória. Mas os servos de Deus permaneceram firmes, mesmo diante de tamanha ameaça, mesmo diante de tamanho medo, pois como humano nós temos medos, mas eles não se intimidaram. Eles continuaram na dependência do seu Salvador. E eles disseram: o nosso Deus. E eles honraram o nosso Deus. Eles viveram a fé que Deus quer de cada um de nós. Eles provaram que há como ser fiel. Louvado seja o Senhor. Não desista diante da fúria do inimigo. Não desista diante da opressão maligna. Lembre-se que o mundo jaz no maligno. Quando pessoas se levantarem com ódio, furor contra você, não se preocupe. O seu Deus continua o mesmo e está no controle de tudo. Dependa somente dele e verá a sua glória. Confia somente nele e verás a vitória. Nabucodonosor estava enfurecido. Satanás usando ele para acabar com os servos do Senhor. Mas nós veremos amanhã que isso não vai acontecer. Aquilo que ele fez, mandar aquecer 7 vezes mais, foi revertido, mas não contra os servos do Senhor. Os seus deuses não tiveram poder para libertar os servos de Nabucodonosor. Mas o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego provou que ele é Deus. Lembrando, como eles disseram, se Deus não nos livrar, nós continuamos crendo nele. Que assim seja a sua vida. Deixa o inimigo com todo o furor. Fica com o Senhor e tu verás a vitória. Obrigado a Deus por mais esta mensagem, obrigado por mais esse dia e leva a Deus aos corações. Abençoe em especial todos aqueles que assistem e ouvem, a Deus. E que essas mensagens só possam conduzir até os confins da terra, que milhares, milhões de pessoas possam assistir e serem edificadas no poder do Espírito Santo. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.